Olá, investidores, bem-vindos ao meu canal. Eu quero passar para vocês tudo o que está acontecendo com o Bitcoin através de dados. Então, aqui a gente já consegue ver que temos bastante saída de dinheiro nos ETFs de Bitcoin, tá? Então, o outflow foi de 492 milhões. Isso é muita coisa, tá? Porém, a gente consegue perceber que ao longo do ciclo, a gente teve também muitas saídas de dinheiro no ETF e logo em seguida entrada de dinheiro nos ETFs. O que a gente tem que saber é se isso vai continuar mantendo durante esse ciclo. Lembrando, a gente está mais perto do final do ciclo do que no início do ciclo. E isso eu vou mostrar para vocês através dos gráficos. Aqui no mapa de liquidação, a gente consegue perceber que muitos já foram liquidados aqui embaixo, tá? Quem estava fazendo operações de long foram já liquidados. E a gente agora está formando aqui em cima novas zonas de liquidez. A primeira zona é em 97 mil dólares. Agora a gente tem que ver se o Bitcoin vai ter força para chegar em 97 mil dólares. A gente precisa de mais entradas de dinheiro nos ETFs e nos investidores de longo prazo. Então vamos analisar aqui o que os investidores de longo prazo, os long term holders, estão fazendo. A princípio eles estão vendendo, mas aqui mostra que eles estão fazendo uma venda moderada. A gente consegue perceber essa barrinha aqui rosa, que é uma venda mais pesada. E agora a gente está tendo vendas moderadas. Este ciclo tem se comportado de maneira diferente, então a gente precisa estudar o que vem acontecendo através de todos os outros dados, tá? Agora, analisando os short term holders, que tem uma postura completamente diferente dos long term holders, os long term holders costumam comprar no fundo e vender na alta. Os short term holders, eles seguem a tendência. Então, se a tendência está de alta, eles compram. Se a tendência está de baixa, eles vendem. Então, a gente precisa saber o que eles estão fazendo. A média de preço dos short term holders está na faixa dos 110 mil dólares, mais ou menos, tá? Arredondando. E através desse dado, a gente consegue perceber que os short term holders estão fazendo uma capitulação, ou seja, estão vendendo já no prejuízo. Isso pode ocasionar um panic sell e pode fazer com que o preço do Bitcoin caia ainda mais. A gente tem que ver até onde é possível ter essa pressão de venda. A gente tem um suporte muito importante aqui nos 82 mil dólares. Nesse dado aqui, mostra que a gente tem um suporte muito importante nos 82 mil dólares. Então, ultrapassando esses 82 mil dólares, podemos correr o risco de entrar no bear market. Por enquanto, ainda estamos em bull market e eu quero mostrar através de gráfico isso para vocês. Ao longo do bull market, o preço respeitou essa linha dos short term holders e, em alguns momentos, ultrapassou a linha do custo médio dos short term holders. Então, foi nesse momento aqui, tá? Então, essa linha é muito importante, que se for ultrapassada, a gente vai chegar no próximo suporte nos 82 mil dólares, tá? Agora eu quero mostrar para vocês o que as baleias estão fazendo nesse momento. Aqui a gente consegue perceber que as baleias que possuem mais de 100 bitcoins já estão começando a reacumular novamente Bitcoin. Então, aqui a gente consegue ver esse spike aqui do preço, tá? As baleias que têm mais de 10 mil Bitcoins também já estão começando a reacumular Bitcoin. Então, a gente tem que ficar de olho nisso aqui. Se isso aqui vai ser um movimento de curto prazo ou vai ter força suficiente para impulsionar o preço do Bitcoin. Agora, é importante lembrar que o Bitcoin se move de acordo com a liquidez no mercado. E nesse momento, o Fed está drenando liquidez. O que acontece com o preço do Bitcoin quando tem um aumento de liquidez no mercado? Então, a gente conseguiu perceber que no fundo do Bitcoin, a gente viu também esse fundo do bear market. Quando a gente viu a liquidez aumentando, foi o topo do Bitcoin. E aqui, novamente, topo do Bitcoin com a liquidez na máxima. E aqui o fundo, quando foi o último bear market, nos 16 mil dólares. Agora, analisando o gráfico do Bitcoin no semanal e utilizando o indicador que eu criei de liquidez do Fed, a gente consegue perceber que o Fed ainda está drenando liquidez no mercado. E isso faz com que o preço do Bitcoin caia. A partir aqui dos 119 mil dólares, o Fed começou a drenar mais forte a liquidez. Então, a gente consegue perceber as barras vermelhas
que mostra que o dinheiro está sendo retirado, e a barra aqui verde, quando o Fed injeta um pouco de liquidez. Então a gente consegue perceber que nesse bull market, a liquidez não foi forte, então ele injetava um pouco de liquidez e retirava um pouquinho também. Então o gráfico está mais decrescente. Esse pouco de liquidez que ele injetou no mercado fez também com que contribuísse para que o preço subisse. Obviamente, não foi só isso que fez o mercado subir. E não é isso que a gente está vendo agora. A gente está vendo o Fed drenando liquidez do mercado ainda. A gente está vendo saída de dinheiro nos ETFs. E a gente está vendo também os long term holders fazendo uma venda moderada, mas está tendo pressão de venda. Agora, quando que isso tudo vai acabar? A gente espera que seja em dezembro, que o Fed já falou que terá o fim do QT. Temos que saber também se vai continuar as quedas da taxa de juros, porque quando tem queda da taxa de juros, isso também contribui para a entrada de dinheiro no mercado de renda variável. Então a gente tem que entender se tudo isso vai ocorrer para que o preço do Bitcoin suba. Novamente, tem a força para subir. Por enquanto, a força vendedora está maior do que a força compradora. Mostrando aqui ainda a análise no ciclo anterior, a gente consegue perceber, tirando essa linha aqui, a gente consegue perceber que neste momento foi a maior injeção de liquidez que o Fed fez no mercado. Isso impulsionou o preço do Bitcoin. E a gente sabe o que aconteceu nesse momento aqui. Foi quando tudo fechou, né? Não vou falar o nome, senão o meu vídeo pode cair, mas a gente sabe que quando tudo fechou, o Fed foi obrigado a injetar liquidez no mercado. E esse foi o momento que o Bitcoin e as altcoins explodiram. E não é isso que a gente consegue perceber nesse ciclo, que esse indicador de liquidez está lateral e agora está dando uma queda. Isso significa que o Fed ainda está drenando muita liquidez no mercado. A gente precisa ver com que o Fed injete liquidez no mercado. É isso que a gente precisa ver. Bom, tirando aqui esse indicador de liquidez, que todo mundo que estiver participando do meu grupo Pro de insights e análises diárias do Bitcoin vai ter acesso a esse indicador, tá? E poderá acompanhar junto comigo tudo que está acontecendo no mercado. Quem quiser fazer parte desse grupo, o link tá na descrição do meu canal. Se eu colocar aqui no RSI, no Índice de Força Relativa, a gente consegue perceber que o mercado fez um movimento aqui de alta, tá? O indicador está mostrando uma divergência no RSI semanal. O que isso significa? Que está fraco, que a força está fraca para subir novamente. E ainda tem mais um detalhe, se a gente colocar uma linha horizontal aqui de suporte, a gente consegue perceber que esse suporte nunca foi ultrapassado desde o início do ciclo. Ó, o ciclo começou aqui, tá nos 16 mil dólares, e desde então o preço nunca ultrapassou esta linha, porém agora ela foi ultrapassada. A gente tem que observar se essa linha vai chegar no fundo do RSI. Se chegar no fundo do RSI, vai ser a melhor compra que você vai fazer no Bitcoin, tá? Porque desde o início do Bitcoin, a gente consegue perceber que o fundo do Bitcoin foi no fundo do RSI semanal. Aqui, fundo, aqui, fundo, fundo. E se a gente puxar mais o gráfico, a gente vai ver, ó, fundo, tá? Então a gente consegue perceber que os 3 últimos ciclos sempre bateram no fundo do RSI semanal. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Se o Bitcoin vai retornar e vai superar essa resistência, que o suporte agora virou uma resistência, tá? Ou se vai descer de vez. Então a gente tem que ver o que vai acontecer a partir, principalmente, de dezembro, com o fim do QT, tá? Isso que eu estou esperando para saber o que vai acontecer. Esse indicador mostra algumas médias móveis. E toda vez que o preço do Bitcoin rompeu a última média móvel, o mercado foi para o bear market. Tudo pode ser diferente, tá? Porque esse ciclo está diferente. Então a gente precisa analisar diariamente os indicadores. Por isso que eu criei o Grupo Pro, para todo mundo ficar atento no que está acontecendo com o mercado. O ciclo anterior,
olha, saímos do bear market, rompemos as médias móveis, tá? E depois disso, o mercado só caiu muito abaixo dessa média móvel quando foi aquele momento que tudo fechou no mundo, tá? Que eu não posso falar, mas vocês sabem o que que é. E essa linha só foi rompida novamente quando entramos no bear market. Então rompeu aqui, tentou superar as médias móveis, tá? Não conseguiu e caiu até chegarmos no bear market, tá? Nesse fundo aqui. E novamente, se a gente analisar, a gente vai ver que depois que rompeu, o mercado desde então, desde o início do ciclo, não ficou abaixo dessa linha. Isso é bem ruim, tá? A gente tem que acompanhar e ver o que vai acontecer agora. A média móvel de 50 semanal, que todo mundo está falando por aí, a gente vai analisar que também, em todos os momentos do ciclo, sempre foi respeitado a média móvel semanal. Tá vendo aqui, ó? Sempre foi respeitado. Quando rompeu, é que caiu para o bear market. Mas a gente não pode só apenas se basear através disso. Por isso que eu estou mostrando hoje para vocês muitos indicadores, para vocês entenderem que realmente esse ciclo tá diferente. Só o gráfico a gente consegue perceber, se a gente botar um zoom out aqui, a gente consegue perceber que antes a gente tinha subidas muito agressivas e quedas muito agressivas. Agora a gente não está tendo. Esse foi o nosso bull market. A gente está tendo quedas menos agressivas e subidas também menos agressivas. Então a gente tem que ver o que vai acontecer. Então, investidores, não é para ficar desesperado, tá? Agora, quem tem altcoin, cuidado, porque altcoin sofre muito mais do que o Bitcoin. A gente sabe que a tendência do Bitcoin é se valorizar no longo prazo, tá? Se você errar o tempo de venda, não tem problema, você pode fazer no preço médio quando ele for caindo. E isso eu também vou mostrar para vocês através do meu grupo quais são os melhores pontos de entrada para fazer esse preço médio no Bitcoin. Agora, as altcoins, tá muito mais complicado a gente entender quando que vamos ter altcoin season. Talvez a gente nem tenha nesse bull market. Não entrou liquidez suficiente para impulsionar o Bitcoin e muito menos as altcoins. Muitas altcoins foram criadas nesse bull market, então a gente tem muitas altcoins. Então o dinheiro foi diluído entre essas altcoins. Então se você tiver altcoin em carteira, tem as principais. Tem Ethereum, tem a Solana, tem as principais altcoins. Mas, mesmo assim, eu aconselho que você tenha pouquíssima exposição em altcoin. A gente não sabe o que vai acontecer, tá? Espero que vocês tenham gostado das minhas análises aqui que eu trouxe para vocês, dos dados que eu trouxe aqui para vocês. Continue aqui assistindo o meu canal, clique no sininho para me acompanhar. Eu vou trazer vídeos semanais sobre o mercado, sobre o Bitcoin, especificamente sobre o Bitcoin, porque Bitcoin é o que manda no mercado. Eu vou deixar aqui na descrição o meu grupo Pro para vocês fazerem parte e receberem todos os dados diários, tudo que está acontecendo no mercado, os pontos de compra, pontos de saída e todas as dúvidas que vocês puderem tirar, vocês podem tirar comigo. E qualquer sugestão que vocês tiverem, podem comentar aqui no canal que eu vou olhar as sugestões de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.